Sabe aqueles dias em que a gente sente que algo está fora do lugar, mas não consegue explicar o quê? Era exatamente assim que aquele patrão estava se sentindo. O escritório estava quase vazio. O relógio na parede fazia um barulho irritante, marcando cada segundo. Ele se sentou na poltrona, soltou um suspiro longo e passou a mão pelo rosto. Não era cansaço físico, era desconfiança. Havia algo naquela empresa que não o deixava em paz. Pequenos detalhes fora do lugar, silêncios estranhos, olhares rápidos demais. E no meio de tudo isso, uma funcionária em especial chamava sua atenção. Discreta demais, silenciosa demais, correta demais. Gente assim não existe, ele pensava. Foi então que uma ideia inesperada surgiu. Uma ideia simples, mas arriscada. Ele recostou na cadeira, fechou os olhos e deixou o corpo relaxar. Quem entrasse ali juraria que ele estava dormindo. O que ninguém imaginava é que por trás daquele rosto tranquilo, sua mente estava mais acordada do que nunca. Aquilo não era um cochilo, era um teste. Alguns minutos depois, passos leves ecoaram pelo escritório. Eram cuidadosos, quase tímidos. Ele reconheceria aquele jeito de andar em qualquer lugar. Era ela. A funcionária parou ao vê-lo dormindo, hesitou, olhou em volta. O silêncio ficou pesado, como se o ar tivesse mudado de repente. Ali, naquele instante, tudo poderia acontecer. Ele esperava qualquer coisa, pressa, descuido, curiosidade, talvez até algo errado. Seu coração começou a bater mais rápido. Cada segundo parecia uma eternidade. Mas então, ela fez algo que ele jamais imaginou. E foi nesse momento que o teste começou a tomar um rumo completamente diferente do que ele havia planejado. Ela ficou parada por alguns segundos, como se estivesse decidindo o que fazer. O patrão, ali, imóvel na poltrona, parecia profundamente adormecido. O peito subia e descia devagar. Tudo indicava que ele não veria nada. Mas ela não agiu com pressa. Muito pelo contrário. Caminhou devagar até a mesa, organizou alguns papéis que estavam tortos, alinhou uma caneta fora do lugar e recolheu uma xícara vazia que alguém tinha esquecido ali desde cedo. Eram gestos simples, quase invisíveis, gestos que ninguém mandou fazer. Ele sentia um aperto estranho no peito. Aquilo já não era o que ele esperava. A funcionária suspirou baixo, como se estivesse cansada. Não era o cansaço de um dia só. Era o peso de quem carrega muito mais do que deveria. Ela puxou a cadeira, sentou-se por um instante e massageou os pulsos, discretamente, como quem tenta aliviar uma dor antiga. Mais um dia, ela murmurou, quase num sussurro. O patrão quase abriu os olhos. Aquela frase simples bateu mais forte do que qualquer atitude errada que ele imaginava flagrar. Ali, pela primeira vez, ele percebeu algo que nunca tinha enxergado de verdade. Aquela mulher não era só uma funcionária. Era alguém lutando todos os dias para continuar de pé. Ela se levantou novamente, foi até a janela e ajeitou a persiana para que o sol não batesse direto no rosto dele. Depois, tirou do próprio bolso um casaco fino e com cuidado colocou sobre os ombros do patrão. Com cuidado demais para quem achava que ninguém estava olhando. Seu coração acelerou, mas o que veio a seguir fez sua garganta travar. Ela pegou o celular, olhou a tela e seus olhos te encheram de preocupação. Respirou fundo, como quem se prepara para mais uma batalha silenciosa. E foi ali, naquele momento, que ele percebeu que aquele teste não estava revelando quem ela era no trabalho. Estava revelando quem ela era quando achava que estava completamente sozinha. Ela encarou a tela do celular por alguns segundos, como se estivesse lendo a mesma mensagem várias vezes. O rosto, antes calmo, agora mostrava preocupação. Seus lábios tremeram levemente antes de ela bloquear o aparelho e guardá-lo no bolso. O patrão, ainda fingindo dormir, sentiu o clima mudar. Alguma coisa importante estava acontecendo ali. Ela respirou fundo, passou a mão no rosto e olhou novamente para ele, deitado na poltrona. Por um instante pareceu pensar em ir embora. Seus pés se moveram na direção da porta, mas ela parou no meio do caminho. Voltou. Caminhou até a mesa dele e abriu uma gaveta com cuidado. Não mexeu em nada além do necessário. Pegou uma pasta, conferiu rapidamente alguns documentos e franziu a testa. Algo estava errado. Muito errado. Ela mordeu o lábio inferior pensativa.
Resolver aquilo significava ficar mais tempo, significava se envolver, significava assumir uma responsabilidade que não era exatamente dela. Qualquer outra pessoa teria fechado a gaveta e ido embora, mas ela não. Ela se sentou, ligou o computador e começou a digitar. Seus dedos se moviam rápidos, firmes, como se já conhecessem aquele problema. Conferiu números, ajustou dados, refez cálculos. O silêncio do escritório era quebrado apenas pelo som das teclas. O patrão sentia o coração bater forte. Aquilo não fazia parte do teste, não daquele jeito. Depois de alguns minutos, ela parou, encostou as costas na cadeira, fechou os olhos e respirou fundo. Na cadeira e fechou os olhos. Parecia exausta. Levou a mão ao peito e sussurrou: "Se isso der errado, a culpa vai ser minha." Ele engoliu seco. Ela salvou o arquivo, deixou tudo organizado sobre a mesa e escreveu um pequeno bilhete à mão. Simples, direto, honesto. Um aviso que poderia evitar um grande problema no dia seguinte. Antes de sair, ela voltou a olhar para ele. Aproximou-se devagar e falou baixinho, quase como uma oração: "Tomara que o senhor fique bem. Amanhã vai ser um dia difícil." Ela apagou a luz e saiu. O escritório ficou em silêncio outra vez, mas agora o patrão já não conseguia mais fingir que estava dormindo. Porque naquele instante ele entendeu que aquele teste estava revelando algo muito maior do que ele jamais imaginou. Assim que a porta se fechou, ele abriu os olhos. Ficou alguns segundos encarando o teto imóvel, como se o corpo ainda estivesse tentando entender tudo o que tinha acabado de acontecer. O silêncio agora não era mais tranquilo, era pesado, cheio de pensamentos. Ele se sentou devagar, passou a mão pelo rosto e respirou fundo. Aquele não tinha sido o resultado que ele esperava. Não tinha sido nem perto disso. O casaco ainda estava sobre seus ombros. Ele olhou para aquilo como se fosse um espelho, refletindo algo que ele vinha evitando enxergar há muito tempo. Quantas vezes tinha passado por aquela mulher sem sequer perguntar se estava tudo bem? Quantas vezes tinha exigido mais, cobrado prazos, pressionado resultados, sem nunca olhar para o ser humano por trás do cargo? Ele pegou o bilhete que ela deixou sobre a mesa, leu uma vez, depois outra. Era simples, mas preciso. Se ela não tivesse feito aquilo, a empresa teria um problema sério no dia seguinte. E ninguém nunca saberia que foi ela. Um nó se formou na garganta dele. "Eu estava errado", murmurou, sozinho. Pela primeira vez desde que abriu aquela empresa, ele sentiu vergonha, não da funcionária, mas de si mesmo, do tipo de líder que tinha se tornado. Frio, distante, sempre desconfiando de todo mundo. Ele se levantou e foi até a janela. A rua estava escura. Pessoas passavam apressadas, cada uma carregando suas próprias lutas invisíveis, como ela. Naquele momento, ele tomou uma decisão. O teste tinha acabado, mas não ali, não daquele jeito. Ele precisava saber mais, precisava entender quem era aquela mulher quando não estava tentando ser forte no trabalho. O que fazia alguém agir com tanta responsabilidade, mesmo quando ninguém estava olhando? Ele pegou o celular e abriu o sistema da empresa. Procurou o nome dela. Leu os registros, os horários, as horas extras não pagas, as faltas justificadas. Tudo começou a fazer sentido, mas havia algo que ele ainda não sabia. E descobrir aquilo mudaria tudo. Na manhã seguinte, o patrão chegou mais cedo do que de costume. Não dormiu direito. A imagem daquela funcionária arrumando o escritório em silêncio não saía da sua cabeça. Ele se sentou à mesa e abriu novamente o sistema da empresa. Desta vez, não para olhar números. Queria entender a história por trás daquele nome. Os registros falavam por si. Entradas sempre antes do horário, saídas sempre depois. Pouquíssimos atrasos, nenhuma reclamação registrada. Mas algo chamou sua atenção. Pedidos frequentes de ajuste de turno, sempre negados. Ele franziu a testa. Foi então que decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes. Ligou para o setor administrativo e pediu, com cuidado, o cadastro completo da funcionária. Nada ilegal, nada invasivo.
apenas o que constava oficialmente. Quando o arquivo chegou, ele abriu sem pressa, leu cada linha, e a cada palavra o peso no peito aumentava. Mãe solteira, um filho pequeno, tratamento médico em andamento. Ele se recostou na cadeira, sentindo o ar faltar por um segundo. Agora tudo fazia sentido. O cansaço, o silêncio, as dores nos pulsos, o celular cheio de preocupação. Ela não trabalhava tanto por ambição, trabalhava por necessidade. Naquele instante, alguém bateu à porta. "Pode entrar", disse ele, tentando disfarçar a emoção. Era ela. Ela entrou com a postura de sempre, respeitosa, profissional, mas havia algo diferente no olhar, um receio contido. Talvez tivesse percebido algo na noite anterior, talvez estivesse com medo. "O senhor me chamou?" Ele levantou os olhos devagar. Pela primeira vez, não a enxergou como funcionária. Enxergou como mãe, como mulher, como alguém que vinha sobrevivendo em silêncio. "Sente-se, por favor", disse ele, com a voz mais calma do que nunca. Ela obedeceu, apertando as mãos no colo. O coração dele batia forte, porque agora o verdadeiro teste estava prestes a começar. Ela se sentou devagar, mantendo a postura firme, mas os olhos denunciavam o nervosismo. O silêncio entre os dois parecia mais pesado do que qualquer cobrança que ele já tivesse feito antes. Ele respirou fundo. "Ontem você ficou até mais tarde", disse com cuidado. Ela engoliu seco. "Sim, senhor. Havia algumas coisas que precisavam ser organizadas." Ele assentiu lentamente. "Eu vi." Ela levantou os olhos devagar. Os olhos num susto. O coração acelerou. Por um segundo pensou que tinha cometido algum erro grave. Suas mãos começaram a suar. Eu posso explicar", disse apressada. "Se fiz algo errado, pode me dizer. Eu só tentei ajudar." Aquela frase atingiu ele como um soco silencioso. Eu só tentei ajudar. Não havia defesa, não havia desculpa, apenas verdade. "Você não fez nada errado", respondeu ele, com a voz firme, mas suave. "Muito pelo contrário." Ela ficou confusa. O rosto tenso não sabia se relaxava ou se preparava para algo pior. "Eu percebi que você assume responsabilidades que não são suas", continuou ele. "Fica além do horário, resolve problemas sozinha, e quase ninguém percebe isso." Ela abaixou a cabeça. "Eu faço o que precisa ser feito", disse baixo. "Nem sempre dá para escolher." Ele entendeu. Não era escolha, era sobrevivência. "Você nunca pediu ajuda", ele comentou. Ela respirou fundo antes de responder. "Porque quando a gente pede, nem sempre recebe. Então aprende a aguentar." Aquela resposta ficou ecoando na sala. Ele se levantou, caminhou até a janela e voltou-se para ela com um olhar diferente. Um olhar que não julgava. "Ontem, quando pensei em te observar, eu achava que estava testando você", confessou. "Mas quem acabou sendo testado fui eu." Ela levantou o rosto surpresa. "Eu falhei como líder", continuou ele, "e não posso fingir que nada aconteceu." O silêncio voltou. Mas agora era outro. Não era medo, era a expectativa. E então ele disse algo que ela jamais esperou ouvir naquele escritório. "A partir de hoje, as coisas vão mudar." Ela permaneceu sentada sem saber exatamente como reagir. Quantas vezes já tinha ouvido promessas vazias? Quantas vezes acreditou que as coisas iam mudar e nunca mudaram? "O senhor não precisa dizer isso", respondeu com cuidado. "Eu só faço o meu trabalho." Ele negou com a cabeça. "Não, você faz muito mais do que isso", disse firme, e eu deixei passar. Ele voltou para a mesa, abriu uma gaveta e retirou um envelope. Não era um contrato, não era uma advertência. Era algo que ele tinha preparado naquela madrugada, depois de passar horas revendo tudo o que tinha visto e sentido. "Ontem à noite", começou ele, "eu fingia dormir achando que descobriria algo errado." Ele fez uma pausa. "Mas descobri algo que eu estava fazendo errado há anos." Ela sentiu o coração apertar. "Eu vi você cuidar do que não era sua obrigação. Vi você proteger a empresa como se fosse sua. Vi você agir com humanidade quando achava que ninguém estava olhando." Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela tentou segurar.
Não queria chorar ali. Nunca chorava no trabalho. Sabe qual foi a parte mais difícil? Ele continuou. Perceber que se você tivesse ido embora naquele dia, eu jamais saberia quem você realmente é. Ele deslizou o envelope pela mesa. Isso não é caridade, é reconhecimento. Ela hesitou antes de pegar. Abriu devagar, seus olhos correram pelas linhas e por um instante ela achou que estava lendo errado. Isso não pode estar certo, murmurou. Ele assentiu. Está. Ajuste de salário, horário flexível e uma nova função, porque alguém com o seu caráter não pode continuar sendo invisível. Ela levantou o rosto surpresa. Mas tem uma coisa, ele completou, com a voz mais baixa. O que eu ainda não te contei é o verdadeiro motivo de eu ter feito aquele teste. Ela levantou o olhar confusa, e naquele instante ela percebeu. Aquilo não tinha sido apenas um teste profissional. Era algo muito mais profundo. Ela respirava fundo, tentando se recompor, mas a cabeça girava. Ajuste de salário, novo horário, reconhecimento. Aquilo já era mais do que ela imaginara viver naquele lugar. Ainda assim, o jeito sério dele dizia que havia algo mais. O verdadeiro motivo? Ela perguntou com a voz baixa. Ele se sentou à frente dela, apoiou os cotovelos na mesa e juntou as mãos como quem finalmente decide falar a verdade. Há alguns meses, começou, eu perdi alguém muito importante. Ele fez uma pausa. Minha irmã. Ela sentiu o coração apertar. Não esperava aquilo. Ela trabalhava comigo. Era dedicada, responsável, exatamente como você. Mas eu nunca enxerguei. Sempre achei que ela aguentava, até o dia em que não aguentou mais. O silêncio tomou conta da sala. Depois que ela se foi, eu passei a desconfiar de tudo e de todos, confessou. Achei que se observasse mais, se testasse mais, evitaria perder alguém de novo. Ela abaixou os olhos, entendendo. Quando vi você naquela noite, respirou fundo. Eu vi minha irmã ali, cuidando de tudo, sozinha, invisível. Os olhos dela se encheram novamente de lágrimas. Eu não estava testando sua honestidade, estava tentando provar para mim mesmo que eu ainda conseguia enxergar as pessoas antes que fosse tarde demais. Ela levantou o peito. Eu sinto muito, murmurou. Obrigado, respondeu ele. E é por isso que eu não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Se levantou e estendeu a mão para ela. A partir de hoje, você não vai mais carregar tudo sozinha. Aqui, ninguém mais será invisível. Ela se levantou, ainda em choque, e apertou a mão dele. Pela primeira vez desde que entrou naquela empresa, sentiu algo diferente. Sentiu esperança, mas mal sabia ela que aquela decisão não mudaria apenas a vida dela, mudaria a dele também. Nos dias que se seguiram, a empresa já não era a mesma. E não foi por causa de anúncios, reuniões longas ou discursos motivacionais. Foi por causa de atitudes. Ela passou a chegar no mesmo horário, mas agora saía sem culpa quando o expediente terminava. O novo horário flexível permitia que buscasse o filho na escola, acompanhasse o tratamento médico e, pela primeira vez em muito tempo, respirasse sem aquele peso constante no peito. Os colegas começaram a notar. Você está diferente, comentaram. Mais leve. Ela sorria, sem saber exatamente como explicar, como colocar em palavras o que acontece quando alguém finalmente te enxerga. O patrão também mudou. Passou a circular mais pela empresa, ouvir mais, cobrar menos no impulso. Pequenos gestos, mas constantes. Ele começou a perceber algo curioso. Quando as pessoas são tratadas com respeito, elas entregam mais do que qualquer pressão poderia arrancar. Certa tarde, ele a observou de longe, conversando com outro funcionário. Ela explicava algo com calma, ajudava, orientava, não mandava, cuidava. Foi então que ele entendeu algo que nunca tinha aprendido em nenhum curso de liderança. As melhores pessoas não precisam ser testadas, precisam ser reconhecidas. No fim do expediente, ela bateu à porta dele. Queria agradecer, disse. Não só pelo que mudou no meu trabalho, mas pelo que mudou na minha vida. Ele sorriu, sincero. Eu também tenho que agradecer, respondeu. Você me lembrou por que eu comecei tudo isso. Ela saiu da sala com o coração aquecido.
Pela primeira vez, sentia que estava construindo algo, e não apenas sobrevivendo, mas ainda havia um último passo. Algo que precisava ser dito, algo que daria sentido a tudo. E isso viria no dia seguinte. No dia seguinte, ele chegou ainda mais cedo do que o normal. O escritório estava silencioso, iluminado apenas pela luz suave da manhã. Ele ficou alguns minutos parado, observando aquele lugar que por tantos anos tinha sido apenas números, metas e cobranças. Agora fazia sentido. Quando ela entrou, foi surpreendida ao vê-lo ali, de pé, olhando pela janela. Ele se virou devagar e sorriu. "Queria te dizer algo antes de começarmos o dia", disse ele. Ela assentiu, atenta. "Ontem à noite, quando você achou que eu estava dormindo, aquele foi o momento mais importante da minha carreira", confessou, "porque ali eu entendi uma coisa simples, mas poderosa." Ela esperou. A verdadeira medida de uma pessoa não aparece quando ela está sendo observada. Ele fez uma pausa. Aparece quando ela acredita que ninguém está olhando. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas dessa vez eram leves, de gratidão. "Você não agiu certo por medo, agiu certo porque isso faz parte de quem você é." Ele estendeu a mão novamente. "Quero que você saiba, aquela noite não mudou só o seu destino aqui, mudou o jeito como eu vou liderar daqui para frente." Ela apertou a mão dele, emocionada. "Obrigada por enxergar", respondeu. "Obrigado por me ensinar", disse ele. Enquanto ela saía da sala, o escritório começou a ganhar vida. Pessoas chegando, vozes, rotina, mas algo tinha mudado para sempre. Porque às vezes, um simples gesto feito em silêncio, quando ninguém está olhando, é capaz de transformar vidas inteiras. E essa é a diferença entre ter um emprego e deixar um legado.